de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo. Imagina só, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a esse mundo seu Filho para pagar o preço pela rebelião, pelo pecado do homem, pelo nosso pecado. E todo aquele que crê, que confessa que Jesus é o Cristo, tem acesso à salvação, é livre da condenação do lago de fogo, ou seja, é salvo por intermédio do dom da fé, que não vem de nós, mas é um presente de Deus na nossa vida. Hoje nós daremos início ao estudo da quarta carta, epístola, no livro de Apocalipse. Estudamos a epístola à igreja de Éfeso, estudamos a epístola à igreja de Esmirna, estudamos a epístola à igreja de Pérgamo, e agora veremos a quarta, a epístola à igreja de Tiatira, que os estudiosos da Bíblia, eles concordam que essa carta é uma revelação do Senhor à igreja católica apostólica romana apóstata, aquela que após o casamento do mundo, ela foi formada. Foi formado também o sistema papal. Hoje nós veremos tudo isso e iremos aprender por que não devemos cair nessas heresias, e o que o Senhor aprova na igreja católica e o que o Senhor desaprova. Amém? Vamos ver tudo o que tem acontecido na história, mas também vamos trazer para os dias atuais na nossa vida. Coloque as mãos em seu coração. Uma boa noite, a paz a todos que estão em casa e cultuam conosco. Se desligue deste mundo material, momentâneo, passageiro, e acesse pelo nome do Senhor Jesus Cristo a presença do Deus Altíssimo, o único que é digno de toda reunião, de todo culto, de toda adoração. Pai, estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Estamos aqui para buscar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, para pedir ao Senhor para fazer morada em nossos corações, modelar o nosso coração, tirar, Pai, a carnalidade, o orgulho, a vaidade, tirar de dentro de nós o amor a este mundo e as coisas mundanas que nos levam a pecar contra o Senhor, contra o teu Espírito Santo, contra a tua palavra. Senhor, nós queremos santificar o teu nome aqui na terra, queremos dar o bom testemunho, exalar o bom perfume, mas vivendo uma vida promíscua, uma vida de prostituição, uma vida de avareza, uma vida amando ao mundo, não tem
como, e por isso nós nos humilhamos, por isso nós pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo, vem nos fortalecer, vem transformar a nossa mente, vem moldar o nosso coração. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça para o Senhor te modelar nessa noite, peça para o Senhor te refazer. Se necessário, o Senhor nos quebra e nos refaz novamente, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para que possamos exalar o teu bom perfume, Senhor, para que possamos praticar a tua vontade, para que o Senhor possa viver por nosso intermédio. Derrama, Senhor, das tuas virtudes, derrama do teu amor, derrama da mansidão, da paciência, derrama da humildade, derrama, Senhor, das virtudes recomendadas, para que possamos suportar uns aos outros, para que possamos permitir o Espírito Santo do Senhor nos transformar neste novo homem, na nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Viemos aqui entregar a nossa vida em tuas mãos, viemos aqui entregar a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, ó Rei dos Reis. Transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra, tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Levante as mãos aos céus e peça ao Senhor: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, usa-me. Diga ao Senhor: eu quero ser a igreja verdadeira. Diga ao Senhor: eu quero ser governado apenas pelo Senhor Jesus. Diga ao Senhor: eu vim buscar o reino dos céus, as obras justas, a tua vontade. Isto, igreja, ore ao Senhor com discernimento, ore tendo a certeza que a sua oração tem endereço. A nossa oração é ouvida pelo Deus Pai, por intermédio do Deus Filho, que está assentado à sua direita, e em nome do Senhor Jesus nós buscamos o fortalecimento espiritual, o derramamento do Espírito Santo. Vem, Senhor, e nos aviva, vem, Senhor, e nos renova, vem, Senhor, e nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos a Ti. Igreja, diga: poderoso Deus, me dá forças para abrir mão de todo fermento, de toda heresia, de toda manipulação, enganação de Satanás e dos homens. Espírito Santo, me governa dentro de mim, no meu interior. Fala comigo, guia os meus passos, para que eu possa ser a noiva que te agrada, ser a virgem prudente que aguarda a tua vinda, ó Rei dos Reis, Senhor Jesus. Diga amém e dê uma linda salva de palmas ao nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Amém, igreja. Glória a Deus. Se sente abençoado, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
no capítulo 23, no versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. Pai, fala o nosso coração, nos ensina a tua palavra, Senhor. Nos tira do sistema da mentira. Tira, Senhor, toda dúvida e toda cegueira espiritual de dentro de nós. Nós queremos ser orientados, ensinados apenas pelo Senhor e pela tua palavra. Diga assim seja, em nome do Senhor Jesus. Inclusive, esse foi o grito do protesto que houve no ano 1500, no século 16, e um dos principais nomes é Martinho Lutero. O grito foi: sola escritura, ou seja, que seja só pela palavra de Deus, guiada a obra dele nessa terra. Amém? Bom, eu vou pedir para o Arthur agora, que nós sentamos, vamos ficar um pouco parados, baixar um pouquinho a força dos ventiladores, para não tirar a nossa atenção. Eu sei que está um pouquinho quente, mas isso é só o começo, tá? Aqui em Minas você sabe que esquenta muito mais do que isso, mas não, tá bom, pode baixar. Vai lá, Arthur. Isso, por favor. E aquele dali tem que cuidar, porque se baixar muito ele fica meio que... Isso. Amém. O meu também pode baixar. Irmãos, a pregação é muito rica. Amém? Mas se você guardar esse início aqui, você já está 1000 anos-luz de qualquer católico. Entenda, como é que se chama o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, apóstata? Como é que se chama? Papa, sim ou não? E os líderes nas igrejas estatais, nas cidades, nos bairros, quem está à frente, como é que se chama? E você sabia que tanto a palavra papa como a palavra padre quer dizer pai? Ou seja, esta igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana apóstata, ela ensina você a chamar homens aqui na terra de pai. E olha o que Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está onde? Aquele que está nos céus. Aí eu pergunto, será que o Senhor Jesus estava falando de uma forma figurativa? Será que ele estava falando da boca para fora? Porque sinceramente, só com esse versículo já tinha que reformar a Igreja Católica Apostólica Romana apóstata. Só com esse versículo. Devia de ter alguém para chegar até o Papa e falar: Papa, a gente vai ter que chamar de outro jeito, supervisor, presbítero, porque o Senhor Jesus falou que só pode chamar um de pai, que é o Pai Celestial. Chegar até o padre e falar: Padre, vamos ter que mudar o jeito de te chamar, porque o Senhor Jesus falou que só tem um que é para ser chamado pai, o Pai. Aí você entende o tamanho da ignorância dos cristãos hoje em dia? E quando eu falo ignorância, eu não falo como xingamento, gente. Eu falo no objetivo da palavra. Ignorância é falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de estudo da palavra, porque não precisa ter muita revelação para entender esse versículo, precisa? Precisa? Seu Belimar, precisa de muita interpretação para entender esse versículo? Precisa. O Senhor Jesus falou: chame apenas um de pai. Quem? O Pai Celestial, o Deus Criador dos céus e da terra, que nos formou
e que tem um lindo propósito da gente habitar com Ele eternamente. Então, a partir do momento que homens querem governar a igreja de Deus, o povo de Deus, então isso se torna apostasia, abandono da verdadeira fé. Por isso eu chamo Igreja Católica Apostólica Romana apóstata. Porque a partir do casamento que houve da igreja cristã da época com o Império Romano, no 3º século, então a partir dali começou a nascer a Igreja Católica Apostólica Romana, aonde foi fundada mesmo, com escritura e tudo mais, no século VI. E então foi estabelecido o sistema papal. Por quê? Nós vamos ver no estudo de hoje. Só que nós já vimos, você já deve ter guardado isso, que o Senhor Jesus disse: sabeis que lá fora os governadores governam sobre o povo. Com vocês não será assim. O que quiser ser maior no reino dos céus, seja o que mais serve, seja o que mais se humilha, seja o menor. O que mais servir é o maior no reino, porque aquele que se humilha será exaltado, porém o que se exalta será humilhado. E se você olhar hoje em dia, primeiramente, agora o estudo que nós vamos fazer da igreja católica, na próxima carta vamos estudar a igreja protestante, os prós e os contras, mas vamos agora fixar na igreja católica. Se você parar para olhar, é um governo que existe lá dentro. É um governo tão estruturado que dentro de Roma existe o Vaticano, que é reconhecido como um país dentro de Roma, e quem manda naquele país é o Papa. E não só ali, mas aonde tem uma igreja católica pelo mundo, é uma embaixada de Roma, que o que rege é as leis do Papa, é as leis do Vaticano. Você sabia disso? E isso daqui não é algo criado, porque o pastor é evangélico, é protestante, o pastor não faz parte lá da igreja católica, está inventando isso. Não, isso daqui não muda. Isso daqui hoje eu estou pregando aos irmãos, mas muitos estudiosos pregam em suas igrejas, faculdades teológicas, ensinando a verdade. Amém? E eu sou aquela pessoa que contra fatos não há o quê? Não há argumento. Então vai lá em Apocalipse, só aí já desmascara, Mas vamos ver o que o Senhor Jesus falou por revelação à Igreja Católica Apostólica Romana apóstata. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Deixa eu mandar um abraço, uma boa noite aqui ao meu pai. Ô pai, que bom ter aí o senhor de novo conosco. Um abraço na dona Magda também, um abraço na dona Marília, um abraço, deixa eu ver aqui o nome, na dona Laura Macedo, um forte abraço, dona Thaís, seu Josiano, dona Arlete, minha mãe Sandra, minha mana Graziele, seu Carlinhos, dona Rai, a turma toda aí, dona Regina. Um forte abraço, um abraço também para os irmãos de Belo Horizonte, seu Adriano, dona Cleusa. Oi. Essa Laura Macedo lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro? Amém. O Arthur mandando um abraço para a dona Laura Macedo também. Glória a Deus. Vamos avançar então. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Espero que você em casa esteja com a Bíblia também. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Espera aí. Se lembra que eu lhe disse no estudo dessas 7 cartas em Apocalipse, que o nome de cada igreja é muito importante, porque já vai de encontro com o que acontece, tanto dentro da igreja da época, como também nas igrejas, tempo após tempo. Essa carta aqui representa o que aconteceu, revela o que aconteceu no século 600. Então, quando o apóstolo João recebeu a visão de Apocalipse na ilha chamada Patmos, isso daqui era uma revelação de algo que ia acontecer no futuro.
Porém, para nós agora isso daqui é história, porque já aconteceu, e aconteceu perfeitamente como o Senhor Jesus revelou. O significado do nome Tiatira é sacrifício aromático, ou então sacrifício incessante. O Senhor Jesus vai dizer que esta igreja, a igreja de Tiatira, que representa a igreja católica, que nós vamos estudar hoje e na semana que vem, ela é uma igreja de muitas obras, é uma igreja de sacrifício incessante. E nós vamos ver que na visão dos padres, na visão do Papa, pelo que eles declararam, o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, como ele disse, está consumado, na igreja católica não está, mas é consumado na celebração da missa. É na missa que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é consumado, ao ponto que tem declaração também nas doutrinas da igreja católica, que se não tiver um padre para realizar a missa, o sacrifício de Cristo foi em vão. Ou seja, o padre é mais importante do que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha que heresia. Para você acreditar nisso, você tem que rasgar da sua Bíblia o que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde fala que nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Para você acreditar que só o padre é que pode realizar uma missa, ou então falar em nome do Senhor Jesus, ou liberar o perdão, a misericórdia de Jesus sobre a tua vida, você vai ter que rasgar da sua Bíblia o que está escrito, que aonde houver 2 padres ou mais, é isso? Na minha Bíblia não, na minha não. 2 pessoas ou mais reunidas no nome do Senhor Jesus, ali ele está presente. Que problemão que essa igreja católica arrumou, hein? Bom, vamos continuar. O Senhor Jesus, ele já começa dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus. Ele já se apresenta como filho de quem? E por que ele se apresenta assim? Porque na igreja católica apostólica romana, a igreja apóstata, dão muita ênfase que ele é o filho de Maria. Então ele já se apresenta fazendo um protesto, dizendo: eu sou filho de Deus. Entenda, existe uma lógica na igreja católica que é a seguinte: Jesus é filho de quem? De Maria. Jesus é Deus? É Deus. Logo Jesus logo Maria é mãe. Só que há um problema aí, porque o Senhor Jesus, ele é 100% homem, foi gerado num útero humano, no útero da Maria ainda virgem, porém ele também é 100% Deus, e a parte dele divina é incriada, sempre existiu, não tem mãe, é de eternidade a eternidade. E a parte dele carnal, o corpo dele foi gerado por quem? Por Maria. Então aí é onde mora uma grande heresia da igreja católica. Jesus é filho de Maria, logo Maria é mãe de Deus. Não, Deus não tem mãe, Deus não tem pai, Deus é sempre eterno, Deus é Deus. Amém? E aí você vai entender, estudando profundamente Bíblia, que o nosso Deus é triuno. É 3 pessoas em um só Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, mas conectadas em uma só, mais ou menos como nós fomos feitos, que somos alma, espírito e carne. E lutamos para viver no espírito, batalhando contra o desejo da nossa alma, da nossa mente e da nossa carne, para servir a Cristo em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. Então aqui ele faz um protesto dizendo: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Por que o Senhor Jesus se apresenta dessa forma para a igreja
de Tiatira para a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque muitos podem pensar que o Senhor Jesus está dormindo, que Ele não está vendo essas heresias, que Ele não está vendo essas idolatrias. Só que entenda, Ele tem os olhos como chama de fogo. Isso quer dizer o seguinte: não há nada oculto que não seja revelado. Quando Ele olha para nós, igreja, Ele já vê o que está lá no interior do nosso coração. Ele conhece as palavras antes que saiam da nossa, e pode ter a certeza que Ele está a par, tintim por tintim, do que a Igreja Católica tem realizado. Entenda, o que os olhos como chama de fogo veem, os pés como bronze reluzente, bronze polido, julgam. Porque o bronze na Bíblia Sagrada tipifica juízo. Então Cristo está dizendo que haverá um tratamento especial da parte dele com a igreja apóstata, e nós vamos estudar isso mais para frente na carta. Amém? Dá para entender até aqui? Posso continuar? Continuando, olha o que o Senhor fala, preste muita atenção nisso. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as... Bom, um leigo, uma pessoa sem conhecimento, fechando apenas esse versículo, pode dizer que a Igreja Católica é uma igreja aprovada pelo Senhor, que a igreja de Tiatira é uma igreja aprovada pelo Senhor, porque nesse versículo o Senhor fala: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as... Mas se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que essas obras mais numerosas do que as primeiras são repreendidas pelo Senhor. Por quê? Porque são obras, doutrinas, dogmas que homens têm imposto sobre a igreja de Jesus, sobre o povo de Deus dentro da igreja católica, para que idolatrem santos, anjos, imagens, façam procissões, comprem indulgências e tantas outras coisas que nós veremos. Mas quando na carta fala-se que tem pessoas de fé, pessoas de amor, pessoas de perseverança, é o que eu falo sempre para os irmãos: tem muita gente certa no lugar o quê? Errado. Ou seja, não pense que na igreja católica não tem verdadeiros cristãos, pessoas que têm a verdadeira fé, porque tem. Há muitas pessoas na igreja católica que dão mais bom testemunho do que cristãos nas igrejas protestantes, principalmente nas igrejas que mercadejam a palavra. Porque na igreja que mercadeja a palavra, que fica prometendo bênçãos e mais bênçãos por intermédio de campanha, por intermédio de voto, por intermédio de dinheiro, a maioria das pessoas que fazem parte ali só vão por interesse, não estão preocupados com a doutrina do Senhor Jesus, em praticar a vontade de Jesus quando saem da igreja. E aí lá fora ficam dando mau testemunho, se prostituindo, contando mentira, dando rasteira nos outros para cumprir a vontade do seu... Ao ponto que há muitas pessoas dentro da igreja católica que lutam contra o vício, lutam contra a mentira, são devotas ao Espírito Santo, são devotas ao Senhor Jesus, enquanto alguns são devotas a São Pedro, Maria de Fátima. Há pessoas lá dentro: não, eu sou devoto de Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdadeira fé só está num lugar errado. E no dia que eu ouvir uma pregação como essa, e como a que nós vamos fazer domingo que vem, estudando essa carta, as escamas vão cair dos olhos, os olhos vão se abrir. Amém? Então, aqui, irmãos, eu quero começar a ler com vocês umas anotações que eu fiz do que aconteceu na história até aqui. Isso daqui que eu vou ler para os irmãos é o que tem acontecido desde o 3º século. Isso daqui não muda. Eu prego hoje com aí dezenas de pessoas, eu prego daqui uns anos com centenas ou com milhares. Eu prego isso daqui para uma pessoa, para 1 milhão.
porque isso daqui é muito valioso. Amém? Quando fala ali, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, por esse estudo aqui você vai entender por que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Bom, desde o ano 1940, a porcentagem de católicos vem caindo. Isso daqui é pesquisas feitas pelo governo no Brasil. O Brasil sempre foi um país extremamente católico. E no ano 1940, a porcentagem chegava a 95%. 95% das pessoas declaravam que eram católicas. Porém, isso vem caindo ano após ano. Hoje, ou então no ano passado, estava relacionado em média de 60% a 55%, ou seja, caindo mais de 34% nesses 70 anos. E com isso o protestantismo, ou então os evangélicos, as igrejas evangélicas têm crescido, diga glória a Deus. Bom, também temos que levar em atenção, devemos levar em conta que desses 55% hoje, ou 60% que se declaram católicos, a maioria deles falam que são católicos só porque nasceram numa família católica, mas não são o quê? Praticantes. Você há de concordar comigo que católico praticante é a minoria. No ano 324, algo que a gente estudou na carta à igreja de Pérgamo, o nome Pérgamo quer dizer casamento, e a revelação dessa carta é quando a igreja cristã casou com Roma. Diz assim: Constantino tornou o cristianismo a religião estatal de Roma. Isso daqui aconteceu, é um fato verídico. E as multidões aderiram à igreja para ganhar o favor imperial e alguns presentes. Ou seja, Constantino começou a prometer moedas de pratas e vestimentas de linho finíssimo para os romanos que aceitassem, que se batizassem dentro da igreja cristã. Continuando, enchendo a igreja de incrédulos, e assim criando mais para frente o sistema papal. Ou seja, o sistema papal foi criado no século VI. O sistema papal foi criado e nasceu a Igreja Católica Apostólica. Entenda, eu não tenho problema nenhum com a Igreja Católica Apostólica. Igreja Católica Apostólica é um termo correto, porque a palavra católica no grego quer dizer abrangente, universal. E a igreja de Cristo tem que ser universal. A igreja de Cristo, Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E como começou a pregação do evangelho? Por intermédio dos apóstolos. Então, igreja é abrangente, ou então universal apostólica. O problema é quando esse nome foi alterado, Igreja Católica Apostólica Roma, e a partir desse momento Roma começou a influenciar no funcionamento da igreja, e entraram muitas heresias. Entrou a doutrina dos Balaões, a doutrina dos Nicolaítas. A igreja se tornou sistemática, como hoje nós conhecemos aqui no Brasil também, muitas igrejas tomadas pelo sistema. Entenda, nessa época a igreja encheu de incrédulos, e assim criando mais para frente o sistema papal, trazendo, olha o que trouxeram para dentro da igreja: ritos, doutrinas, dogmas, uma espécie de sincretismo. O que é sincretismo? É a fusão, é a união de ensinamentos, religiões pagãs com o cristianismo. Vou te dar um exemplo. No budismo, ou então também lá nos deuses nos deuses dos gregos, que tem Zeus,
que tem o filho de Zeus, semideus Hércules, aí tem Afrodite, a deusa do amor, tem Atenas, oi? Não, aí aqui no Brasil, né, é adorado Iemanjá, na macumba. Entenda, o que a igreja católica pensou? Muitas dessas pessoas que adoram Atenas, que adoram Afrodite, ou então que adoram Iemanjá, têm vindo para a nossa igreja. Só que até então não tem uma deusa mulher. E se a gente pegar e colocar uma deusa mulher, o que essa pessoa vai fazer? Vai tirar a imagem lá de Iemanjá, de Atenas, de Afrodite, e vai colocar a imagem da deusa que a gente endeusar aqui na igreja. Vai trocar 6 por meia e vai continuar com a gente vai agradar esse povo que não consegue crer em Jesus Cristo, mas consegue crer numa deusa mulher. Aí endeusaram a quem? Eu vou trazer para você na semana que vem a declaração de cada papa, porque não foi do dia para a noite que Maria foi declarada a rainha dos céus. Não. Primeiro declararam que ela não teve pecado, porque para gerar Jesus ela nunca pecou. E se ela nunca pecou para poder gerar Jesus, provavelmente então a mãe dela também nunca pecou, e nem a avó, e assim a gente tem. Quem está entendendo? É sem lógica. Aí primeiro falaram, Maria nunca pecou para poder gerar Jesus. Depois falaram, Maria ressuscitou e foi assunta aos céus. E depois declararam, logo Maria é a rainha dos céus, ela é uma deusa. Isso é sincretismo. Nas religiões pagãs tem deusas, agora vamos formar uma deusa dentro do cristianismo. Vamos sincronizar a doutrina pagã com a doutrina cristã. E isso daí para o Senhor é idolatria, é dissimulação, é heresia. O Senhor não é de acordo com isso. Amém? Posso continuar? Mas foi a estratégia deles para segurar o povo incrédulo que estava entrando na igreja só por interesse do favor imperial e dos presentes que Constantino dava naquela época. O sincretismo é a fusão de cultos e doutrinas religiosas, unir religiões pagãs com o cristianismo. Uma forma também de pescar os incrédulos. No 16º século, onde teve o segundo grande cisma, houve uma tentativa de reforma na Igreja Católica Apostólica Romana, apóstata. O nome mais conhecido dos reformantes é Martinho Lutero. A Igreja Católica Apostólica Romana não aceitou a reforma, antes perseguiu e excomungou a todos os que aderiram à reforma. Assim nasceram os grupos protestantes, conhecidos também como evangélicos, aqueles que não concordam com a doutrina da Igreja Católica. Então, a igreja evangélica que você conhece hoje, muitos de vocês já passaram em muitas outras antes de estarem aqui conosco, ela nasceu a partir da reforma construída por Martinho Lutero. Martinho Lutero fez o quê? Ele tomou 95 teses para mostrar que a Igreja Católica estava mercadejando a palavra, para mostrar que a Igreja Católica estava tomada de fermento, de heresias, e ele colou na porta da igreja do país que ele estava, pois ele era um monge, ele era um padre, ele estava sendo preparado para padre também. E ele era uma pessoa muito sedenta, que queria ter uma vida com Deus. Ele era um bom cristão dentro da Igreja Católica. E quando ele foi estudar principalmente o livro de Romanos, o Espírito Santo deu muita revelação a ele. E ele entendeu que o que a Igreja Católica vinha praticando é errado aos olhos de Deus e da revelação da sua palavra. Ele criou 95 teses para mostrar o que precisava ser reformado, melhorado na Igreja Católica. Se a Igreja Católica fosse humilde, ela teria dado o braço, mas ela não foi humilde, não aceitou aquelas teses, simplesmente excomungou Martinho e todos os seus adeptos, todos que estavam de acordo com ele. Fizeram o quê? Amaldiçoaram
a Ele. Que é mais ou menos o que acontece hoje, quando nós, que estávamos num ministério evangélico, e vimos coisas erradas, nem pararam, sentaram conosco perguntando: vem cá, o que você está vendo errado? Mostra para mim, vamos conversar. Simplesmente excomungam a gente. Nos tornamos aos olhos deles pessoas endemoniadas, malditas. Por quê? Porque o poder, o dinheiro, o amor a esse mundo já subiu para a cabeça, que foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Aquela mostarda se tornou uma árvore enraizada nesse... A Igreja de Cristo não pode estar enraizada nesse mundo. A Igreja de Cristo tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então excomungaram a Martinho Lutero e os grupos protestantes que aderiram à reforma. Após esse segundo cisma, após esse protesto de Martinho Lutero, que afetou muito a Igreja Católica, porque o protestantismo foi crescendo, foi se expandindo. Para você ter uma ideia, quem está com a Bíblia aí na mão, faz assim. Quem deu o pontapé inicial para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia foi Martinho Lutero. Os padres, o Papa não estava, a Igreja Católica Apostólica Romana apóstata, não estava preocupado que os crentes tivessem Bíblia. Até hoje, no século 21, você pode ver que a maioria dos católicos não leem Bíblia, não sabem nada da Bíblia. E às vezes ficam chateados conosco por pregar a verdade, mas é só ler a Bíblia. Quem está entendendo? Foi Martinho Lutero que começou a traduzir a Bíblia para chegar até a mão de quem? Até a mão do povo. Foi ele que começou, e assim foi crescendo os adeptos à reforma, porque o povo foi lendo Bíblia e foi vendo que de fato a igreja, que é tida por santa, a única igreja, a única que tem a salvação, na verdade é a mãe das prostitutas de Apocalipse capítulo 17, porque está envolvida com os governos desse mundo e cheia, no cálice de ouro, o vinho da devassidão, de idolatria, ensinando o povo a se prostituir com falsos deuses. Vamos continuar. Então, em contrarresposta da reforma no século XVI, no ano mais preciso, 1546, 20 a 30 anos após a reforma, houve um concílio na cidade de Trento. Os mais eruditos da Igreja Católica se reuniram por 18 anos, isso chamou muito a minha atenção. Se reuniram por quantos anos? 18 anos, para quê? Para criar a doutrina que existe até hoje na Igreja Católica e assinar embaixo e declarar que o que esse concílio resolvesse é isso e ponto final. Claro que a primeira coisa que eles resolveram era que todo mundo que aderisse ao protestantismo era maldito. A primeira coisa já foi essa, né? Qual que é a diferença do protestantismo para a Igreja Católica? Um ponto-chave é o que eu prego muito para vocês aqui: a salvação pela graça, ou seja, não é seu dízimo que lhe salva, não é a sua campanha, não é as suas boas obras. O que vai te salvar é a fé que Deus te dá em Cristo Jesus, e essa fé, se você der liberdade para o Espírito Santo, vai transformar a tua mente e moldar o teu coração, fazendo de você uma nova criatura, à semelhança de Jesus nessa terra. Quem entende? A salvação é pela graça, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Só que a Igreja Católica declara que a salvação é por esforço, que você tem que fazer por onde para você ser o quê? Eles não creem na justificação, na morte de Jesus pelos nossos pecados para nos salvar. Eles creem que se você não continuar indo à missa, se você não fizer os sacramentos, obedecer os sacramentos, as doutrinas, os dogmas do Papa, você não tem a salvação. Ou seja, sua salvação logo não depende só do Senhor Jesus, mas depende da religião.
A mulher que colocou fermento na farinha, em Mateus capítulo 13, é a igreja católica. E hoje em dia não é só ela, mas muitas outras que seguem o mesmo caminho, plantando, movendo heresias dentro da igreja, tirando Jesus Cristo do centro e colocando imagens, amuletos e tantas outras coisas que tem por aí. Amém? No Concílio de Trento, olha só, foi a reação da Igreja Católica Apostólica Romana depois da Reforma. Nesse concílio, diversas heresias foram postas na igreja apóstata. Primeira, ela condenou a doutrina protestante da justificação pela fé, declarando que é anátema, maldito, quem adere a este ensinamento da salvação pela fé sem as obras da lei. Ou seja, aos olhos da igreja católica, você tem que praticar as obras da lei para ser salvo. O que a gente estudou aqui, Mateus capítulo 5, 6 e 7, a constituição do reino dos céus na igreja católica não tem valor, porque eles ainda aderem à lei de Moisés. Eu não sei se você sabe, mas o padre também é um sacerdote, ou seja, ele é o mediador entre o povo e Deus, e isso é uma grande heresia, porque tanto na Bíblia do católico como na Bíblia do cristão evangélico, vamos assim dizer, está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Então se eu falar para você, eu sou pastor e mediador, sem mim você não consegue acessar a Deus, então eu estou mentindo, pregando heresia, indo contra a palavra. E você viu o que a igreja católica declara? Que se o Papa não realizar a missa, a morte de Cristo por você é em vão. Meu Deus do céu. Se o padre não realizar a missa, a morte de Cristo foi em vão. Olha que declaração demoníaca. Como se Deus dependesse do quê? De homens. Não, Deus não depende de homens, nós dependemos de Deus. Amém? Vamos continuar? Você viu aqui o que eu li, né? A igreja católica vê nós protestantes como malditos. Declarou a Bíblia de Jerônimo, que era um padre erudito, muito estudado da época, traduzida por Jerônimo, declarou a Bíblia traduzida por Jerônimo, denominada Vulgata, como a verdadeira. Você já ouviu falar que a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica? Quem já ouviu falar? Qual que é a diferença? A diferença é que a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Só que até antes do Concílio de Trento, não era assim. Esses 7 livros, eles já existiam. Os 66 livros, o canon bíblico, eram os aceitos até pela igreja católica como os verdadeiros. Os outros estavam ali para ser lidos, estudados se quisessem, mas a revelação espiritual que deveria ser obedecida à risca até então eram os 66 livros que nós temos acesso. Depois do Concílio de Trento, os apócrifos, e também eu vou ler aqui porque é uma palavra difícil, os pseudepígrafos, eles foram incluídos na Bíblia Sagrada, e por isso a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica, sendo assim 74 livros na Bíblia católica e 73, né? 73 livros na Bíblia católica e 66 na Bíblia cristã. Tanto que esse negócio de missa, para você ver a gravidade do problema de colocar outros livros, esse negócio de missa do 7º dia, oração pelos mortos, foi criado em cima do livro de Macabeus, porque há um versículo, um texto no livro de Macabeus que fala que se pediu para fazer sacrifícios pelos mortos para que eles fossem liberados. Aí a igreja católica fala que é liberado do quê? Do
do purgatório, uma doutrina que nós vamos ver, uma heresia que nós vamos ver na semana que vem, o purgatório. O que a gente sabe, e tem textos para mostrar que é a disciplina, eles veem como purgatório, aonde aqueles crentes mais ou menos passam por um tempo para depois subir para onde? Para o céu. E aí também no tempo de Martinho Lutero, eu vou trazer o nome do rapaz, um padre, né? Ele começou uma campanha para ajudar a levantar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Qual campanha era? Que uma moedinha que você colocava na caixinha, o tilintar da moedinha era uma alma saindo do purgatório e subindo para o céu. Então quanto mais você ofertava, mais almas saíam da onde? E dentro disso também o que estourou também foi o estupim na reforma, foi as indulgências. O Papa, ele começou a liberar indulgências para serem vendidas. O que são indulgências? Pergunta para mim, o que são indulgências? Era um documento que te perdoava dos teus pecados. Como ele estava precisando de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, então vou falar um valor simbólico, um exemplo. Ele vendia indulgências no valor de R$1.200 por um ano de perdão dos teus pecados, R$100 por mês. Mas se você comprasse 10 anos, então baixava para R$1.000 por ano, R$10.000. E se você era um camarada próspero e pensava, eu tenho 30 anos, eu quero viver 90, então eu vou comprar 60 anos de perdão pelos pecados. Aí você pagava para a igreja católica R$60.000 e ela te dava o quê? O perdão dos pecados por todos aqueles anos da sua vida. E era só você chegar perante Deus depois de morrer com aquele documento e mostrar aqui, Senhor, eu paguei indulgências, então eu posso ter livre acesso ao reino dos céus. Isso foi o estupim para Martinho Lutero e os outros reformadores praticarem a reforma, porque viram ali a mercadejação da palavra de Deus. Amém? Para a gente vender indulgência, inclusive estava tendo venda de indulgência no ministério onde eu estava, só que não era todo mês, mas era um propósito que se pegava um escrito das vossas dívidas. Não sei se você lembra de um propósito assim. Você vai pegar essa folha, você vai escrever os seus pecados aqui que você quer pedir perdão, e você vai trazer uma oferta de tanto. Até isso foi feito, para você ver, seguindo o mesmo caminho das heresias da igreja católica. Para a gente praticar isso, a gente vai ter que rasgar da nossa Bíblia a epístola do apóstolo João, a primeira epístola do apóstolo João, porque ali ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que nós temos advogado fiel perante o Pai, Jesus Cristo, o qual morreu pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas de toda a humanidade, de todo o mundo. Quem está entendendo? Ou seja, quando você diz que tem que pagar para perdoar os pecados, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é o bastante, que o dinheiro é mais valioso do que o sacrifício de quem? De Jesus Cristo. Bom, esse padre Jerônimo, era muito erudito, estudado, capaz. Traduziu para um rei a Bíblia no latim do povo, latim vulgar, por isso que a Bíblia é chamada Vulgata Latina, no século IV. Só que nessa Bíblia, ele traduziu não só 60 livros canônicos, livros da Bíblia, mas também os livros apócrifos e pseudepígrafos, que não eram conhecidos pela igreja, só os 66 canônicos.
Porém, no Concílio de Trento, a Igreja Católica Apostólica Romana, apóstata, declarou os apócrifos e os pseudepígrafos como verdadeiros e oficiais. Daí a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia dos católicos. A nossa tem 66 livros e as deles têm 7 a mais, ou seja, 73. Outras coisas que foram declaradas no Concílio de Trento e até hoje estão de pé na Igreja Católica, não foi revogado, não foi mudado. São os 7 sacramentos. Dentro deles está o celibato, ou seja, só se faz a obra o homem que não casa, né? Inclusive eles chamam o Papa como sucessor de Pedro. Só que nós sabemos que Jesus Cristo curou quem da família de Pedro? Curou quem? A sogra de Pedro, ou seja, Pedro era o quê? Só que até isso eles modificaram na profundidade da teologia católica, apostólica romana. Porque no estudo deles, a sogra de Pedro que foi curada, não é a sogra mãe da esposa de Pedro. Sogra era o nome da mulher. Jesus curou a dona sogra. Até isso, para você ver como que são cara de pau, eles manipularam para sustentar as suas heresias. E assim eles declaram que o Papa é o sucessor de Pedro, que Pedro consagrou um como pai da igreja e aquele o outro. Eu acho que se a gente tivesse o acesso a Pedro hoje e falasse: Pedro, você é o pai da igreja, sabe o que Pedro faria? Se ajoelharia e dizia: que isso, irmão? Eu não, o pai da igreja é Jesus Cristo. Para com isso, não adore a homens, adore a Deus. Eu acho que Pedro ia fazer isso. Mas o Papa, tem uma doutrina lá, eu trago para os irmãos depois. Quando você chega perante ele, tem que se dobrar o joelho, beijar a mão e falar um negócio lá como idolatrando, diga misericórdia. Outra heresia que foi ensinada, que é ensinada na Igreja Católica, que foi declarada no Concílio de Trento, a confissão auricular, ou seja, que o católico praticante, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, tem que se assentar no confessionário com um padre e confessar os seus. Aí fica fácil, né, de pastorear a igreja. Imagina eu sabendo todos os pecados de vocês. Vocês já iam ficar assim: eu vou ficar pianinho, porque vai que eu desagrade o pastor e ele já sai aí falando meus pecados para os outros. Sistema. Descubra qual é a fraqueza do homem e você conseguirá governá-lo. Amém? O casamento, né? O casamento lá não pode ter dissimulação ou então quebra do casamento. O casamento, uma vez realizado, ele é para sempre, durante toda a vida. É o que eles declaram. Na minha Bíblia, o Senhor Jesus disse que não se pode dar a carta de divórcio a não ser por relações sexuais ilícitas. Então, quando há traição, na minha Bíblia ensina que pode haver divórcio. Claro que o meu conselho é: se você tem força para perdoar e lutar pelo seu cônjuge, perdoe e lute. Porque o verdadeiro amor tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Mas se não há esse verdadeiro amor, foi algo feito de emoção, de paixão carnal, e agora foi destruído, então que se aparte para construir uma nova. Porque Deus tem chamado vocês à paz, foi o que Paulo disse. Esse é o meu entendimento da palavra de Deus nas minhas leituras. Amém? Continuando, a vocação, a unção com óleo. Sabe esse costume que os crentes também têm, de ungir porta, ungir carro, ungir moto, ungir janela, ungir cabeceira da cama? Quem está entendendo? Eu tinha esse costume, até antes de começar o culto eu já vinha e dava uma ungidazinha. Antes da oração da fé, já ungia a mão. O óleo era algo poderoso. Só que isso foi criado pela Igreja Católica. O Senhor Jesus não ensina isso na Bíblia Sagrada. Só há uma mensagem no Evangelho de Marcos que fala que certa vez os discípulos estavam ungindo os enfermos.
Uma mensagem, e aquela de Tiago que fala: se tem alguém enfermo, chame o presbítero da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé levantará, curará o enfermo. Ou seja, não é nem o óleo, é a oração. Quem está entendendo? Só que hoje, dentro de muitas igrejas, o óleo tem mais autoridade e força do que o quê? Do que a oração. Tanto que as pessoas se ungem antes de sair de casa, mas não fazem uma oração. Sabe o que você tem que fazer para consagrar sua vida, sua casa, o seu carro? Você deve orar, orar e orar. Dentro da sua casa, levante as mãos, invoque o nome do Senhor. No seu carro, antes de viajar, de dirigir, ore ao Senhor, busque a proteção na sua moto. E assim você verá a presença, o poder, a unção de Deus te protegendo e te acompanhando. Amém? Bom, depois eu trago os 7 sacramentos certinhos. Nesse concílio de Trento, a Igreja Católica oficializou o culto dos santos e das relíquias. Ou seja, foi a partir desse concílio que começou a ter o culto aos santos, os cultos aos anjos, que entrou a idolatria. Preste atenção. Se tivesse aqui um católico infiltrado só para debater comigo, nessa hora ele poderia levantar e falar: não, pastor, mas tem uma diferença. Uma coisa é idolatria, outra coisa é veneração. A gente não idolatra, a gente apenas venera. Sim, um ou outro pode apenas venerar, como eu respeito muito e me... como é que eu posso usar a palavra certa? Não é eu me escoro muito, eu me inspiro muito no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, na Bíblia Sagrada, um dos homens que o Senhor Jesus mais usou. E eu me inspiro muito no ministério dele. Por isso que hoje eu prego o evangelho para os irmãos como eu prego. Porque é semelhante como ele pregava. Claro que ele não tinha uma casa de oração numa cidade. Ele ia passando nas casas, células, pela cidade, levantando presbíteros e trocando cartas para apacentar as igrejas que Deus havia confiado para ele pastorear. Quem está entendendo? Eu tenho convicção disso. Glória a Deus. Agora, olha o que já aconteceu. Aconteceu de pessoas fiéis da Igreja Católica raparem a estátua de São Paulo, chegarem em casa com o gesso, botar na água e beber. Isso é veneração ou idolatria? A mesma coisa que já aconteceu, né, na igreja mundial. Pessoas pegam a toalhinha, fazem chá da toalhinha ou da rosa ungida e o quê? E bebem. Isso daí já passou de veneração, isso daí já se tornou idolatria, ou qualquer outra coisa, em qualquer outro ministério que você pegue e coloque dentro da tua casa para abençoar. Você está tirando Jesus Cristo do centro e colocando aquele elemento. Você tem que adorar a Deus em espírito e não é com coisas materiais, é com o Espírito Santo, conectado em Deus em todos os momentos. Glória a Deus. Foi a partir do Concílio de Trento. Oficializou a doutrina do purgatório e das indulgências, o que eu falava para os irmãos agora há pouco. Foi ali no Concílio de Trento que oficializou e falou: as indulgências é coisa certa e o purgatório ele existe, só não está escrito na Bíblia, mas existe. Pastor, mas como que o povo aceita isso? Deixa eu continuar. Foi oficializado no Concílio de Trento e nunca foi revogado até hoje. Doutrinas básicas. Os irmãos estão cansados? Não, posso continuar? Só completar aqui, só falta agora essa partezinha para nós irmos para casa abençoados. Porque, sinceramente, irmão, se não for para pregar ensinando, para que você se alimente da verdade, eu nem prego. Amém? Isso daqui é muito valioso, por quê? Porque eu já vi pessoas que estão na igreja evangélica, que já viraram para mim e falaram: ai pastor, porque quando o senhor ir embora dessa igreja, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a igreja católica. Porque o senhor dá atenção para nós,
o Senhor senta com a gente, o Senhor visita, os outros pastores maltratam nós, então eu não aguento mais. Ou seja, a pessoa não está na igreja por causa de quem? De Jesus. Está por quê? Por interesse, por carisma, e isso a gente não quer no nosso meio. Eu não quero que você seja enganado pelas heresias que há aí fora, mas eu também não quero que você se firme aqui no ministério por minha causa. Que esteja conosco só quem tem a verdadeira fé no Senhor Jesus. Quem não tem a verdadeira fé, quem está no ministério por causa de homens, que Deus remova do nosso meio, porque nós saímos do fermento. Quem entende isso? Bom, continuando. A Igreja Católica, doutrina básica, reconhece como fonte de revelação e autoridade três coisas. Três coisas podem ditar as leis dentro da Igreja Católica. Três coisas. Primeira, a Bíblia. Porém a Bíblia não como nós conhecemos, com os textos canônicos, mas também com os textos apócrifos e pseudopígrafos. Amém? Segundo, os magistérios da igreja, ou seja, os revestidos de autoridade, como quem? Como o Papa e como o concílio de cardeais em termos de doutrinas, ou seja, o que o Papa declarar, ou os cardeais unidos declararem, é lei para toda a igreja. Não é só a Bíblia, o que eles falar também é o quê? Tanto que se você viu na Bíblia afirmando que Maria não tem pecados? Você viu? Você viu na Bíblia afirmando que Maria ressuscitou? Que Maria é a rainha dos céus? Mas o Papa declarou e os católicos assinam embaixo. Os padres assinam embaixo. A doutrina ensinada lá assina embaixo. Olha que perigo. Então há três fontes de autoridade: a Bíblia, o magistério da igreja, ou seja, os investidos de autoridade na igreja, como o Papa e os cardeais, e as sagradas tradições. O que são as sagradas tradições? Interpretações da Bíblia e criações de doutrinas que vêm sendo criadas desde o início da Idade Média até agora. Isto está na seção 4ª do Concílio de Trento. Ou seja, o que são as sagradas tradições? Tudo o que os outros papas declararam tem que ser aceito, porque a palavra do Papa, ela não erra, ela é infalível, é o que eles declaram. Só que semana que vem, eu estou acabando hoje a nossa parte aqui, mas a semana que vem eu vou trazer para você os papas entrando em contradição. Um vai lá e declara, tem que matar os jesuítas. Aí a Igreja Católica, com o governo romano, os governos persegue e mata os jesuítas. Depois de um tempo vem outro Papa e fala, os jesuítas têm que ser aceitos. E aí aceitam os jesuítas de braço. Ou seja, aí a gente já vê que a palavra do Papa não é tão... E outras contradições cabeludas também. Teve épocas que a Igreja Católica tinha 3 papas, para você ter uma ideia. Não era só um. Mas isso a gente fala mais para frente. Continuando, resumindo, quando se fala ali que a igreja reconhece como fonte de revelação e autoridade 3 coisas, resumindo, o que quer dizer é que a Igreja Católica acredita na revelação continuada. Não acredita que a Bíblia Sagrada está completa em ensinamento para os crentes, está selada com início, meio. A Igreja Católica não acredita nisso. Ela acredita que o Espírito Santo, ele continua ensinando e falando por intermédio da boca dos papas e dos cardeais. Então, se não está na Bíblia, mas o Papa disse, é tão valioso como aquilo que está escrito na Bíblia. Esses dias o Papa deu uma declaração falando que homossexuais, em outras palavras, homossexuais também têm que ter família. Ele falou isso. Alguém viu? Ninguém?
Mas pesquisa lá. Você vai ver a declaração dele falando que todos nós fomos criados por Deus e Deus nos ama e todo mundo merece ter uma família. Agora imagina que dá na telha desse camarada ordenar que na igreja católica se faça casamentos de homossexuais. Pastor, Oi. olha a contradição. Ele falou que todo mundo tem que ter família. E por que eles mesmos não têm? Pronto. Mas está entendendo? Aí imagina só, casa lá um homem com homem, uma mulher com mulher, e daqui a pouco para ter família não pode ser só os dois, tem que ter o quê? Filhos. Aí vai lá e adota ainda crianças. Essas crianças, né, inocentes, já vão ser o quê? Influenciadas para viverem da mesma forma que os seus pais adotivos vivem. E se, imagina que isso aconteça e cresça, a humanidade estaria condenada, né? Porque homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Que problemão. Mas é uma coisa que se algum papa algum dia declarar, se torna algo aceito como se fosse a palavra de Deus, aonde há uma igreja católica. Isso também foi um estupim da reforma de Martinho Lutero. Ele disse, sola escritura, ou seja, só a palavra de Deus, para com isso. Só a palavra de Deus já contém todo o ensinamento necessário para a noiva de Cristo, que somos nós, a igreja. Amém? Ela acredita na revelação continuada, ou seja, que a Bíblia não é completa, e por isso estão sempre aumentando as suas doutrinas e dogmas, que nós chamamos de heresias. Acredita que o Papa é o sucessor de Pedro, eu vou falar sobre isso semana que vem, e que o mesmo Espírito Santo que inspirou a Escritura na Bíblia, continua inspirando o Papa e os magistrados, criando assim novas doutrinas. Uma diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas evangélicas, ou então nem todas, né? Porque infelizmente algumas têm colocado também muita heresia, têm fermentado o Evangelho. Então uma diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja de Cristo Evangelho do Reino é a seguinte: a fonte de autoridade. Na Igreja Católica a fonte de autoridade não é apenas a Bíblia, não é apenas os 66 livros canônicos, mas também os 7 apócrifos, também o Papa e os cardeais. E aqui, na Igreja de Cristo Evangelho do Reino, toda a fonte de autoridade é o que está no 66, o que passar disso é heresia. Pode falar. Os cardeais. Se os cardeais se reunir para impor alguma doutrina, eles também falam que é o Espírito Santo e tem que ser aceitada por todas as igrejas católicas. Exatamente. É esses dois. Que esses dois declarar é lei. Nós não, nós cremos que não podemos avançar o sinal da palavra de Deus. O que está contido nos 66 livros canônicos é a completação da economia de Deus, do que o Senhor nos ensina, do que o Senhor realizou no passado e do que o Senhor nos revela que irá realizar no futuro. Amém? Quem entendeu o estudo de hoje? Eu falei para os irmãos, quando a gente entrar na igreja de Tiatira, aí a gente vai se aprofundar um cadinho, porque é a realidade do que a gente vive hoje. E diante de tudo isso, como que a gente vai ficar assim? Se isso daqui, o estudo da palavra, não é o bastante para as pessoas estarem conosco cultuando a Deus, então nós não temos nada mais a oferecer, porque nós estamos preocupados em pregar a verdade. Se você tem sede da verdade, você é muito bem-vindo estar conosco. Agora, qualquer outro interesse, nós não temos como supri-lo. Quem entende? Amém? Somente a Escritura. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu acabar o que eu escrevi por final aqui. Para eles, tudo o que nasce no coração dos seus líderes é lei e ponto final.
ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana Apóstata, tudo o que nasce no coração dos seus líderes é lei e ponto final. Esse foi um dos motivos da reforma, pois os protestantes afirmaram que a Igreja Católica Apostólica Romana estava sendo tomada de heresias por aceitar ordenanças de homens sem embasamento bíblico. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, que ninguém pode lançar outro fundamento que não seja o Senhor Jesus. O fundamento da igreja é quem? Quando o Senhor Jesus disse a Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a pedra ali não é o próprio Pedro. A pedra ali é a confissão que Pedro fez. Qual a confissão que ele fez? Tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, você só consegue ser a igreja de Deus nessa terra quando você tem a certeza que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Então agora que você recebeu essa certeza, você deve construir a sua vida sobre este único e verdadeiro fundamento que é Jesus. Por isso ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nega a sua carne, nega esse mundo, nega o que o mundo te ensinou, busca aprender o que Jesus espera de você, deixa Ele transformar a tua mente, moldar o teu coração, seja uma nova criatura. Tem gente que não quer crescer, não quer amadurecer, que é que nem criança, se repreender chora, se repreender faz birra. Mas o Senhor Jesus quer que a gente o quê? Avance, se aproxime dEle, permita Ele ser formado dentro de nós. Ele não quer que você dependa de pastores humanos, Ele não quer que você dependa de homens, Ele quer que você aprenda a ter uma ligação direta com Ele, orando, lendo a Bíblia, tendo sede, tendo fome dele, da verdade. Amém? O mesmo problema que há na igreja católica, há na igreja adventista, há na igreja dos testemunhos de Jeová. Eu chamo de igreja, mas é tudo seita, tá, pessoal? Eu nem sei porque que eu falo igreja, porque é tudo seita. O que sai de dentro da palavra de Deus é seita, é heresia. A igreja adventista, ela crê na revelação continuada, tanto que se você for se aprofundar lá, eles vão te dar um monte de livro da profetisa Ellen White. Ela sonhou com isso, ela declarou aquilo, e você vai ter que obedecer não só o que está na Bíblia, mas o que ela também ensinou. O que ela ensinou é tão verdadeiro como os escritos da Bíblia sagrada. E aí é onde mora o perigo. Os Mormons é a mesma coisa. É uma Bíblia parecida, só que é adulterada por causa das revelações que ele teve. Maomé, pessoal, o islamismo se envolve com algumas coisas da Bíblia que nós temos em mãos, mas avança, atravessa o sinal. E a Bíblia que nós temos fala, ainda que apareça um anjo de luz pregando outro evangelho, algo que vá além do evangelho, seja anátema. Não acredite. Fique satisfeito com o que está na palavra. Quem entende isso? Eu estou satisfeito com o que está na palavra. Se Jesus não fez, eu não vou fazer. Jesus fez campanha? Jesus fez votos? Jesus cobrou dízimo dos seus cristãos, da igreja? Então eu também não vou fazer. Jesus ensinou o amor, a caridade, a misericórdia, a fé, a santidade. Então é isso que eu vou buscar. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é dessa forma que eu vou viver minha vida. Amém? Quem entende? Quem também faz parte dessa revelação? E que o Espírito Santo te dê muita força, porque não é fácil. Temos que quebrar nossa carne todos os dias. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Pai, agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua palavra.
Agradecemos ao Senhor por termos acesso, Senhor, vivermos num século nessa terra, aonde temos acesso à verdade, porque muitos verdadeiros cristãos dentro da igreja apóstata morreram na ignorância, porque os próprios papas, cardeais, impediam que eles lessem a Bíblia, que eles pudessem ter a revelação da tua palavra. Mas o Senhor, rico em misericórdia, nos providenciou tudo isso. Muito obrigado. Que não tenhamos desprezo para com a tua palavra, adorando a homens, a heresias, e deixando a tua palavra em segundo plano, em segundo lugar. Que possamos, Senhor, buscar em primeiro lugar a palavra do Senhor, o teu caminho, a tua direção para nós, que possamos ser tocados pelo teu Espírito, para sermos usados pelo Senhor em prol do Evangelho, em prol da tua obra, pois aí está o galardão para os crentes vencedores. Pai, nós oramos pelos católicos da presente era, nós oramos pedindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, trabalha, Senhor, em seus corações, em suas mentes, coloca desejo no coração deles de lerem a tua Bíblia, de estudarem a tua palavra, entrega a revelação, Pai. Eu oro pelos crentes verdadeiros que estão em lugares falsos, pelas pessoas certas que estão em lugares errados, em nome do Senhor Jesus, poderoso Deus, que o Senhor possa estar transformando, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar mostrando o caminho certo para cada homem e mulher que tem a verdadeira fé, nossos familiares, nossos amigos e conhecidos do Brasil e do mundo. Eu oro pela tua amada igreja, da qual eu faço parte também, e peço a tua proteção. Busco do alto o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje a condição, Senhor, para podermos pagar contas, termos o alimento em nossa mesa. Buscamos das tuas mãos e não das mãos de homens. Que o Senhor Jesus possa nos apacentar, pois o Senhor é o nosso bom pastor. Leva, Senhor, teu povo em paz, em segurança, e livra-os de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas jamais sairei da tua presença, porque eu te amo. Diga glória a Deus, e dê uma linda salva de palmas a todos vocês, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, irmãos de fé, membros do corpo do Senhor Jesus, um abraço, amados irmãos, um abraço também à senhora, ao Senhor que está em casa cultuando conosco, né? Um abraço aí à dona Lucena, ao seu Paulo, à dona Arlete, à dona Sandra, ao Arthur Gabriela, que está aqui conosco, mas também está ligado na live, acompanhando. Um abraço à dona Regina, à dona Macedo, né? A dona Thaís, a minha irmã, a minha mãe. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá um contato aí. Se alguém quiser um atendimento, tirar um barulho e sair daqui do lado do altar. Pai, sou eu, muito bem, você esposa veio de manhã, você veio à noite. Deu para irmão.
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Vamos encerrando a live por aqui. Tenha uma ótima noite, uma semana maravilhosa sendo guiado pelo poder, pela direção do nosso Deus Todo-Poderoso. Paz.